Olá, estamos de volta com mais um episódio do Fala Júlia Podcast. E hoje, gente, eu vou confessar para vocês que eu estava muito, mas muito ansiosa para receber esse convidado incrível. E eu sei, vocês vão se deliciar com a história incrível, maravilhosa que ele tem de vida e profissional. Vocês não estão entendendo o que é o doutor Diego Kane. Seja muito bem-vindo ao Fala Júlia Podcast. Muito obrigado. Gostaria inicialmente de agradecer o convite. Enfim, estamos aqui. Cara, ó, sinta-se em casa, tá? Aqui no Fala Júlia a gente toma água, tá? Porque sabe, né? Somos advogados, né? Profissionais, a gente tem que tomar um cuidadozinho, né? Tem que tomar cuidado. Nada melhor do que água para os rins, Pra hidratar. para hidratar. O café me deixa suando bastante, então a água acho que é a melhor É opção. melhor, né? Com certeza. Então, Dr. Diego Kane tá aqui para contar um pouquinho da história dele e a gente vai falar sobre advocacia jurídica e empreendedorismo. Então, nada melhor do que um cara que tem seis negócios, é isso? Nem sei, é tanto Tem negócio tantos que tem. negócios que ele nem sabe quantos tem. Então, assim, é um empreendedor nato que vem de berço e a gente vai conversar um pouco com ele. Ele vai trazer um pouco dessa história, o que ele fez. Ele vai dar umas dicas muito, mas muito legais para vocês. E principalmente, o que a gente precisa? Aprender com ele. Por favor, doutor Diego, conta pra gente como que foi a sua trajetória, como que você escolheu a advocacia e o que você aprendeu, se desenvolveu, como que você chegou a esse profissional incrível que você é. Vamos lá, obrigado pelo incrível, né? Antes de mais nada, eu já ia esquecendo disso, porque o doutor Diego Kane tem um currículo extenso. Eu falei pra ele, caramba, um currículo desse tamanho, eu nem consigo decorar aí essa biografia desse tamanho. Tá resumido. E ele ainda fala que tá resumido, pensa só. CEO do escritório Kane Advogados Associados, bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal, na UDF, advogado e consultor jurídico, empreendedor, sabe-se lá quantas empresas o Dr. Diego que ele tem, pós-graduação em Direito Público, Direito Empresarial, Direito Tributário, MBA Executivo em Gestão Competitiva, MBA em Business Intelligence, admitido no Programa de Mestrado de Segurança, Direito e Justiça da Universidade de Girona, na Espanha, habilitação em seguros pela Funeseg, expert em processo civil, relações de consumo, transporte de cargas e liderança, certificação internacional em coaching. Então, gente, olha só, hoje a gente vai ter um coaching aqui também para conversar com a gente. E não para por aí, tá? Porque ele também é analista comportamental pela Atos, é isso? Correto. Presidente da Comissão da Advocacia Consultiva e Empreendedorismo Jurídico da OAB do DF, subseção do Paranoá e Itapuã, foi chefe da Assessoria Técnica Jurídica do Governo do Distrito Federal também, cofundador da Belas Cirurgias Programadas, quem quiser fazer uma cirurgia básica, hein? Já tem aqui! Ele também é sócio da Kane Construtora, da UM Motors, só carrão que você... A gente atende todo tipo de carro, mas é um centro automotivo voltado para veículos prêmios. Entendi. Fundador da Kane Consultoria, Gestão e Engenharia Organizacional, né? E ocupante da cadeira número 71 da Academia Brasileira de Letras, Artes, História e Literatura. Eu falei que era extenso e tá resumido. Conta pra gente toda essa história, como que você chegou nesse currículo incrível. Primeira coisa, não se limitando. Muitas vezes a gente coloca determinadas limitações na nossa cabeça e acha que não é possível. E isso basicamente nunca esteve em mim, essa questão de limitar. Eu acredito que uma vez que outra pessoa conseguiu fazer, eu também posso. Ou se não conseguiu, eu posso ser o primeiro a fazer. Então, a gente pode desenvolver diversas habilidades e ser bom em várias áreas aí, sem problema algum. Uhum. Como que você surgiu essa vontade de se tornar um advogado? Como que foi essa trajetória? Inicialmente eu não queria direito, não queria ser advogado, não passava na minha mente, né? Eu tinha outros planos, outros projetos, mas a minha mãe, ela me direcionou para o direito
E a partir desse direcionamento que eu fui me apaixonar pela advocacia. Então comecei a trabalhar muito novo, comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, fiz muitas coisas, né? Desde vender jornal na rua, vender picolé, já olhei até carro na rua também. Fui gerente, aos 14, 15 anos já gerenciava pessoas, era o único menor de idade ali, às vezes o mais novo estava gerenciando outras pessoas. Fui caixa, vendedor, feira dos importados, vendedor de calçado feminino, roupa feminina. E eu sempre tive essa ideia de ter uma independência. Aos 16 anos eu fui emancipado, né? E tive a ideia, aquela coisa de, pô, eu vou ser independente, vou conquistar minhas coisas. E sempre tive aquela visão de não ser mais do mesmo. De ser alguém, de buscar ser diferente, de conquistar determinadas coisas. Inicialmente, meu objetivo era ser piloto de avião. Aí minha mãe falou, cara, é um curso que tem um custo muito alto, elevado. Talvez eu não vou conseguir te ajudar, não vou conseguir te dar um suporte. Faz direito, passa no concurso. E aí você mesmo custeia esse sonho, isso que você quer. Aí eu iniciei a faculdade muito novo, terminei o ensino médio também novo, iniciei a faculdade muito novo. E concluí a faculdade de Direito muito novo. No decorrer do curso de Direito, no início eu achava ruim, ou curso chato, porque eu sou um cara muito dinâmico, meu negócio é prático. Então a teoria, para ser interessante para mim, ela tem que estar aliada com a prática. Uhum. E inicialmente... No começo foi difícil para você gostar. No começo foi difícil, que era muita teoria. Hoje o currículo já dá uma mesclada, mas a grade antiga do Direito era muita teoria. Eu sou um cara dinâmico. Então eu achava chato. Só que se eu comecei, eu termino. Entendi. Muito bom. É interessante essa história de superação. Você trabalhou em vários outras áreas, né? E aí isso foi construindo o seu senso de justiça, de liderança, né? De poder ajudar outras pessoas. E isso, como você falou, foi aí o impulsionamento da sua mãe. E também você tem muito exemplo da sua mãe, né? Como que é a figura da sua mãe na sua vida? A minha mãe é meu maior exemplo profissional, né? Uma pessoa que nasceu no Maranhão, interior do Maranhão. Tinha os pais ali que trabalhavam na agricultura, né? E é uma pessoa que tem uma mentalidade muito parecida com a minha. E graças a Deus eu tenho a mãe que eu tenho. E que sempre teve essa visão de poder mais. Então, um dos ensinamentos que eu carrego, que está arraigado em mim, é poder ser o que eu quiser. Ela sempre me falou, filho, você pode ser o que você quiser. Então, ela, por exemplo, veio do interior do Maranhão, conseguiu posteriormente trazer toda a família dela para Brasília, chegou aqui em Brasília há quase 40 anos, talvez, e simplesmente passou em 8 concursos públicos. Nossa. E agora, concluindo, concretizando o sonho que ela sempre teve de se formar em Direito, se formou em Direito e passou na OAB com 58 anos de idade. Então, uau, que legal. É uma pessoa que nunca se limitou, se aposentou como policial civil do Distrito Federal, escolheu o concurso que ela queria atuar, se formou, aliás, se aposentou, é sócia em uma das empresas, líder no segmento, uma pessoa corrida, guerreira pra caramba, com todos os negócios e empreendimentos que está em andamento, se dedicou, formou em Direito, passou na OAB e tem muita coisa ainda para desfrutar da vida. Muito bom. Gente, como eu falei no começo do vídeo, foi um prazer enorme receber o Dr. Diego aqui no Fala Júdice Podcast. Por quê? Dr. Diego, para quem não sabe e vão saber agora, ele também é o meu chefe. Mas, como eu falei, um cara que é presidente de comissão, que tem vários empreendimentos, o tempo dele é desse tamanho. Vocês sabem, já dá para saber pelo currículo que eu acabei de ler para vocês. Então, assim, Dr. Diego Kane, foi uma dificuldade trazê-lo aqui ele tá sempre correndo. É difícil encontrar ele ali com tempo para poder falar com a gente, né? Entre processos e demandas e gerenciamento de pessoal e tudo. Foi difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu um tempinho do tempo dele aqui pra gente. E estamos aqui. Eu gostaria muito de saber, assim, como que você
trabalha todo o seu pessoal no seu escritório de advocacia, essa liderança que você tem, como que você a exerce e qual a influência dela no gerenciamento de todo esse pessoal e no desenvolvimento do seu escritório? A primeira coisa que eu sempre costumo mencionar para as pessoas é que advogar é muito mais do que peticionar, é muito mais do que pegar um papel ou simplesmente pegar e digitar. A primeira coisa que a gente tem que entender e que eu tento sempre colocar para os meus liderados é que a gente veio a esse mundo, está no mundo para servir e para fazer a diferença na vida de alguém, seja na vida do seu familiar, através do seu trabalho, seja na vida dos seus clientes, seja na vida dos seus colegas de trabalho. Então, nós temos que ter essa visão. Qual que é o seu propósito no mundo? Então, a partir do momento que você consegue identificar o seu propósito, seja como profissional ou seja como pessoal, aí a gente consegue desenvolver as outras habilidades, seja no peticionamento, seja na técnica de prospecção, seja no que se refere a técnicas de oratória, audiência. Mas primeira coisa, você tem que identificar o seu propósito. Qual que é o seu propósito? O que você veio para fazer? E simplesmente não é difícil você identificar o que é o seu propósito, cara. O propósito é fazer a diferença, é agregar na vida de alguém. Você está como advogado. Você é advogado. O que você tem que fazer? Agregar. O que você tem que fazer? A diferença. O que você tem que fazer? O seu melhor. Então, quando a gente consegue vislumbrar esse propósito, a gente consegue desenvolver qualquer área profissional. E a forma como ele está falando, dá para ver que ele faz algum trabalho de ensinamento assim, mais direto com os seus funcionários também. Como que você organiza tudo isso? Como que você passa esse exemplo e esse ensinamento para os seus funcionários, seus colaboradores? Às vezes o primeiro passo é mais difícil. É verdade. Então, eu estimulo as pessoas que trabalham comigo a dar esse primeiro passo. Mas também tento colocar da seguinte forma. Pô, eu dei o primeiro passo, e aí, vai ficar nesse primeiro passo? Não. A capacitação ela tem que ser constante. Né? Então, dentro do escritório, a gente desenvolve alguns projetos de capacitação, de aperfeiçoamento, de reciclagem, no sentido de trazer o melhor, extrair o melhor e não deixar a pessoa se acomodar. Então, por exemplo, nós temos o LEAD, que é o Lawyers in Training, Advogados em Treinamentos, é um programa de aperfeiçoamento periódico, que acontece de 15 em 15 dias, e nós temos também o projeto Leio Logo Melhore, onde é definido um livro, esse livro tem uma finalidade específica para ser tratada naquele mês, e todas as pessoas que trabalham no escritório têm que fazer a leitura desse livro, têm que apresentar uma resenha, e na devolutiva, que é semanal, nessa reunião devolutiva que chamamos, a pessoa tem que é estimulada a desenvolver diversas habilidades, oratória, retórica, atenção, síntese, até mesmo estar familiarizado em situações desconfortáveis de apresentação, por exemplo. Uhum. É interessante todos esses projetos que você mencionou no seu escritório, porque não é todo profissional ou CEO de escritório, chefe, dono de escritório, que se preocupa em passar isso para os seus funcionários, passar mais conhecimento, dividir conhecimento, ensinar novas estratégias, né? Formas de atendimento ao cliente, formas de se posicionar em público, como fazer atendimento, e você se preocupa com isso. Eu não sei se você tem essa mesma ideia que eu, que pelo menos é o que eu vejo aqui, né, no DF, não vejo muito escritório ou profissionais se preocupando em dividir esses conhecimentos dessa forma. Isso reflete muito a sociedade que a gente vive. Eu aprendi que ninguém chega ao topo sozinho. Não adianta eu crescer, ou eu evoluir, ou simplesmente ser bem sucedido profissionalmente, se as pessoas que ao meu lado não estão evoluindo e não estão crescendo. Então o objetivo, sempre foi o meu objetivo, de estimular esse crescimento, de estimular essa ideia de que ninguém chega ao topo sozinho, então se as pessoas que estão ao meu lado, se eu cheguei ao topo, as pessoas que estão ao meu lado também devem estar próximas ou estar ao topo junto comigo. Muito bom, tem gente que porque sou profissional, tenho vários empreendimentos, já cheguei a um certo patamar dentro da advocacia, né, ou em qualquer outra área, esse conhecimento é meu e eu não vou dividi-lo. Se eu dividir, eu vou perder. Você tem esse mesmo pensamento? Com certeza não. Na verdade, o que é bom pra mim, cara, eu tenho que estar dividindo, eu tenho que estar multiplicando. Sempre eu chego com tenho alguma novidade,
aconteceu isso, isso e isso, a gente vai fazer isso, isso e isso, e vamos fazer junto. E eu sou uma pessoa que sempre, que sempre busca agregar, chamar as pessoas, ó, vamos, vem junto, vem estar comigo. Eu sou um cara que gosta de ter pessoas perto, e essas pessoas ali que estejam na mesma energia para fazer acontecer junto, entendeu? Então eu gosto de ver sorrisos, eu gosto de ver as pessoas bem. Então as pessoas que estão ao meu lado, eu gosto que estejam bem, eu gosto que estejam sorrindo, seja na área pessoal, seja na área profissional. Mas eu até comentei contigo pouco antes que eu sou um cara que gosta de histórias e de sorriso. E as pessoas que estão comigo, que passam boa parte do tempo comigo, dentro do meu escritório, elas têm que estar sorrindo, elas têm que ter visão, elas têm que ter perspectiva de crescimento. E um dia, quando eu alcançar o que efetivamente eu busco, as pessoas que permaneceram, que estão comigo, elas também têm que estar numa fase bacana, na área... Uma mesma vibe. Na mesma e aqueles vibe. que não estão, você busca trazer também para ter essa mesma vibe de crescimento, né? A ideia é essa. Muito bom. Gente, agora trazendo um pouco, a gente já viu que o Dr. Diego tem uma energia muito boa e ele tem uma essência muito legal que gosta de ajudar e de agregar na vida das pessoas, né? Trazendo agora para o empreendedorismo jurídico, para ele trazer um pouco do que a gente pode fazer para empreender, né? Já que o Dr. Diego tem experiência nisso, porque é um empreendedor nato, né? Começou a empreender desde cedo, né? E aí, qual que é a dica que você traz? Como que você conseguiu? Um detalhe, o Dr. Diego tem 35 anos e tem uma carrada de empreendimentos, né? De negócios que ajuda muitas pessoas também, né? Conta pra gente aí como que foi todo esse trabalho. Já veio de berço esse empreendedorismo ou você pode simplesmente se tornar um empreendedor? A gente já nasce empreendedor. Muito O bom. fato é esse. Desde pequeno, desde bebê. Empreender é agir. Né? Então, quando você decide sair da cama ali, e começa a engatear, isso ali é empreender. E quando a gente é criança, é tudo mais simples. Quando a gente vai crescendo, vai se tornando mais... A gente complica o que é simples. O fato é esse. Voltando aqui um pouquinho, a questão da minha formação, minha mãe falou, ó, faz direito, aí a gente dá uma base, você faz um concurso, e aí você consegue custear o que você quer fazer. Você quer ser piloto, você quer ser isso, você quer ser aquilo, mas aí o direito vai te dar isso. E aí eu fiz direito, passei em concurso, passei na OAB e me formei. Isso antes de completar 21 anos, aos 20 anos de idade. Então, na época, eu fui um dos advogados mais novos do país, há 14 anos atrás. E aí, quando chegou no último semestre que eu fiz ali, eu falei, cara, o direito ele é interessante, mas a advocacia, acho que é isso que eu quero para minha vida. E quando eu cheguei e comuniquei aos meus pais que eu não assumiria, eu tomaria posse no concurso e iria efetivamente advogar, o que vocês acham? Eles não concordaram. Ainda mais em Brasília, terra do concurso Foi o seu público e primeiro tal. empreendimento, então, o escritório de O escritório foi o único escritório que eu já trabalhei. Eu nunca trabalhei em outro escritório. Eu nunca estagiei em outro escritório. Uau, que novidade, eu não sabia disso. Sério? Não sabia disso. E aí eu tomei aquela decisão e meus pais, filho, a gente não concorda com a sua decisão. Mas meus pais nunca tiveram essa de interferir. Decisão, a gente não concorda, tá aqui nossa opinião, a gente te apoia, mas a gente não concorda. E se não der certo? Se não der certo, eu faço outro concurso e passo de novo. Não tem essa. Ah, se eu passei em um. Não, cara. A vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de decisões. A gente perde mais do que ganha, na realidade. Se não der certo, tento de novo. Mas com o passar do tempo eu vi que e se não der certo, eu falei, eu faço dar certo. A ideia é fazer dar certo. Talvez você mude um pouquinho de rumo, mas você faz dar certo essa parada. Então o negócio é isso. E foi mais ou menos nesse contexto que eu iniciei a advocacia. Abri o escritório. E aí, você tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Não tinha nada. Eu tinha cheque, cartão de crédito. Só um sonho. Um sonho e a vontade de fazer a diferença. Eu falei, pô, isso aqui eu posso agregar, isso aqui eu posso mudar vidas de pessoas advogando.
E foi assim que começou o escritório, já com a despesa muito alta, né, há 14 anos atrás eu tinha despesa mensal aí de mais de 5 mil reais, decidi abrir, eu tinha que comprei tudo parcelado, então tinha prestação dos móveis e tal. O escritório começou na sala de 30 metros quadrados. Eu lembro que meu pai chegou no escritório, abriu umas gavetas, aquelas gavetas que colocar a pasta suspensa, e não tinha um cliente. Ele falou, filho, para que são essas gavetas? Eu falei, não, para colocar as fichas dos clientes, processo. E você não tem nenhuma? Eu respondi bem sem graça, não, papai, não tem nenhuma. Nenhuma ainda. Ele falou nessas palavras, esquenta não, moleque. Daqui uns dias essas gavetas vão estar cheias, daqui uns anos você vai mudar de escritório e logo mais você vai ter uma sala só de arquivo. Hoje a gente tem uma sala só de arquivo. Hoje eu posso dizer que eu representei milhares e milhares de processos e que tive milhares e milhares de clientes. E fiz milhares e milhares de atendimentos. Então o principal conselho que eu dou para você, jovem advogado, para você que quer viver da advocacia, é simplesmente arregace as mangas, vai lá e faça. Simples assim. Já nasceu empreendedor, né, doutor Diego? Já nascemos empreendedor. A questão é o medo. O que você faz com medo? Você pega o medo, joga lá para a barriga, deixa ele lá. Ele só tem que ficar ali. Tira o medo da cabeça e coloca na barriga, bola para arregaça as mangas e faz acontecer o negócio. Essa é a energia, você tem que ter energia, você tem que estar naquela vibe. E a mentalidade positiva, né? Tem que estar ativo, tem que estar ligado, tem que fazer acontecer. Com medo ou não tem que fazer. Com medo ou não tem que fazer. Se você não faz, alguém vai lá e faz. Exatamente. Se não der o primeiro passo, não vai chegar a lugar nenhum. Vai continuar parado. Essa é a dica, tá? Então, vamos lá para... Você tá aqui hidratado? Estou. Totalmente hidratado. Uma coisa que eu bebo muito é água. Gente, eu tenho que compartilhar uma coisa com vocês. A gente já trouxe aqui no Fala Júris Podcast um convidado muito legal, que foi o professor Ivo Miranda. Ele é faixa preta de jiu-jitsu e professor de jiu-jitsu que dá aula para esse mestre que está aqui, Dr. Diego Kane. Dr. Diego Kane tem um projeto, né, que se chama Kane Team, né, que é um projeto que tem dá aulas de jiu-jitsu dentro do próprio escritório para os funcionários e clientes também, que porventura, que é aberto também para os clientes, né? Uhum. E Dr. Diego, ele é faixa marrom em jiu-jitsu e eu não sei de onde surgiu essa ideia maravilhosa, né, de proporcionar melhorias de saúde física e mental, não só para os funcionários, como para ele mesmo. E também é um competidor nato, né? Dr. Diego, eu digo que ele é multitarefas, né? Ele é empreendedor, advogado, ele é marceneiro, ele é dono de oficina. Dr. Diego trabalha com estética também, que é dono de empresa de estética. Então, assim, multitarefas, né? Levantador de peso também, nadador, tudo. E aí, e agora, faixa marrom de jiu-jitsu, né? Uhum. Recentemente. Então, como que o esporte e tudo isso faz a diferença na sua vida e das outras pessoas ao seu redor? É aquela ideia. Se é bom para mim, eu quero que seja bom para os outros. Como eu falei um pouco antes, a vida ela é feita de altos e baixos. E eu sempre, na minha adolescência, eu sempre pratiquei esportes, joguei futebol, joguei alguns times de relevância aqui no país, em categorias de base, disputei campeonatos internacionais, disputei campeonatos de futebol na adolescência. Iniciei no jiu-jitsu muito novo, aos 14, muito novo não, né? Minha filha iniciou com 3 anos de idade. Eu iniciei o jiu-jitsu com 14 anos. Fui bolsista, inclusive, na faculdade por conta do jiu-jitsu, né? Tinha uma bolsa parcial por conta do jiu-jitsu. Parei por muito tempo por conta de rotina e tal. Hoje eu vi que eu poderia acrescentar de alguma forma, colocar em algum lugar. Mas, infelizmente, eu parei um bom período no jiu-jitsu. E uma daquelas fases que você fica meio assim, meio cabisbaixo, meio desmotivado, trocando ideia com meu pai. Aí eu lembrei do professor Ivo, que é amigo meu há longa data e que eu sempre acompanhava. O cara é apaixonado, é viciado no jiu-jitsu. No jiu-jitsu. E dá pra ver também que você fala do jiu-jitsu com uma certa emoção, né? Porque fez total diferença na minha vida, faz diferença na minha vida.
e de fato está fazendo diferença nas pessoas próximas a mim, né? Então, eu me recordo de um domingo à tarde, eu liguei, meu pai conversando, não, e o jiu-jitsu e tal, botou aquela pilha, eu liguei pro professor. Mandei a mensagem e tal, depois ele entrei em contato, e ele já estava pensando que era para ir treinar naquele domingo. Ele é assim, pronto. No domingo que você convidou. No mesmo domingo que eu liguei. O que você está fazendo? Tá de boa? Já pensou que eu já estava convidando para um treino. Isso é uma pessoa que nem é viciada em treino de jiu-jitsu, né? E aí, cara, o lutador de jiu-jitsu mesmo nega treino. Bora treinar? Bora. Pegou, Tá pega o sempre carro, pronto, cara. né? Às vezes eu saio lá do lago de Jardim Botânico, vou para Águas Lindas, e dele também, e por aí vai. É essa questão. Girando Brasília em busca de treinos de jiu-jitsu. Às vezes o professor, tô a fim de treinar hoje, tem algum treino hoje, às vezes um feriado, às vezes um final de semana. Mas o jiu-jitsu, ele rememora diversos princípios. Estimula a resiliência, estimula a determinação, o comprometimento, o respeito. Tira muitas vezes o ego, porque às vezes com determinadas situações é natural que você, eita, pô, tô recebendo elogio pra caramba aqui e tal. E quando você chega no tatame, não é nada, você leva porrada de qualquer jeito. Você pode ser advogado, você pode ser juiz, você pode ser promotor, você pode ser um empreendedor ali cheio das empresas, você vai levar porrada do mesmo jeito. Dentro do tatame não tem Não distinção, tem hierarquia, distinção. nada, né? Tem a hierarquia. Não, do jiu-jitsu, mas não tem tem das profissões. Ah, né? eu tenho mais dinheiro que você, eu vou apanhar menos. Não. Ou você tem mais dinheiro que eu, vai apanhar mais. A mesma O coisa. jiu-jitsu não mente. Então me conta uma coisa. Você, como é CEO do escritório, dono do escritório, né, idealizador do projeto Kenny Team, e treinando com os seus funcionários, como é que fica essa dinâmica? Dentro do tatame você exerce a sua liderança, a sua autoridade como chefia ou isso se perde lá dentro? São só colegas de jiu-jitsu? A liderança é relacionada à hierarquia da faixa, né? Mas a questão de ser o chefe, de ser o CEO, de ser líder, não existe. Qualquer discussão durante o trabalho do dia a dia, você não resolve no tatame, né? Tô ali pra isso. Se quiser resolver, pode resolver, mas você tem que treinar mais que eu. O professor de jiu-jitsu não pode escutar isso. Mas é um momento muito, muito bacana. A gente estava até comentando, acho que hoje, quando você, às vezes é um monte de problema, um monte de coisa, voz ali e tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquela coisa. Você tirou a sandália, pisou no tatame, como se você esquecesse tudo ali em volta. É mágico, né? É mágico. Gente, veja como eu falei que ele fala do jiu-jitsu com uma certa paixão, porque o jiu-jitsu, ele, além de te dar saúde, melhora a tua saúde não só física como mental, né? Ele também te desconecta de toda a rotina puxada que você teve durante o dia no escritório, você só desce e relaxa. E te demonstra também, né, que você é capaz. Porque ali são inúmeros desafios, né? Isso é verdade. Eu tenho alguns problemas de saúde que talvez para outras pessoas impossibilitariam a prática de jiu-jitsu, né? Mas cara, vou me desafiar, vou me colocar à prova, vou disputar campeonato, vou treinar, já fui treinar com catéter, já fui treinar com botinha, já fui treinar com dores fortes no corpo, mas estava treinando e ali é possível. E com isso, você vai ficando aquele casca grossa. Se eu posso. Você vai tendo aquela autoconfiança e é importante sim você ter autoconfiança. Você confiar em si. Você saber que você é capaz. Para quem me conhece sabe, se eu falei que eu vou fazer e faço bem feito. Então, se eu me propus a fazer um negócio, me propus a desenvolver um projeto, eu vou desenvolver um projeto e tem que dar resultado. Essa é a ideia. Muito bom. Eu fico feliz e agradeço demais por ter vindo aqui e te dou parabéns, viu? Porque você é um cara muito jovem, tem 35 anos, né? Ajuda muitas pessoas, orienta outros profissionais que estão começando, né? E de quebra ainda cria projetos que auxiliam, projetos distintos que você consegue, né? Fazer essa ligação que acaba ajudando também no desenvolvimento profissional, né?
Então, é digno de louvor, sim, é digno de exemplo para outras pessoas mesmo. Parabéns. Vai vir mais projetos, cara. Vai vir mais projetos. A ideia, como eu falei, é agregar, é fazer a diferença. É ir plantando a sementinha, isso daí, irradiando assim, ó. E cada um ir fazendo bem por vários lugares, né? Muitas vezes nem sempre as pessoas que começam comigo vão permanecer comigo, mas de certa forma vai agregar por onde quer Você que fez a passar e foi diferença deixar da também, marca. né? A marca quem ali está de alguma forma impregnada aí na pessoa e vai indo. Mas eu agradeço o reconhecimento. Eu agradeço sim o reconhecimento. É interessante sim, é importante sim você ver que você está indo no caminho certo, mas também pode melhorar a cada dia mais. Muito bom. Doutor Diego, ele é especialista em direito tributário, direito civil e todas as outras áreas possíveis que você possa imaginar. Porque dificilmente, eu até converso com alguns colegas assim, dificilmente a gente faz uma pergunta para você sobre qualquer outra área do direito que você não sabe responder, né? Conta pra gente como que você consegue abraçar todas essas áreas, consegue passear por todas elas com muita facilidade. Qual a dica que você dá pra gente? Primeira coisa que a gente tem que entender que o direito é lógico. Ah, mas o direito não é lógico, lógico é matemática. Não, o direito é lógico. Ele veio de um raciocínio de uma pessoa que implementou aquela lei, que teve a ideia de criar aquela lei, e você tem que entender esse lado lógico do direito. E a partir daí você consegue responder várias perguntas. Outra coisa, eu busquei me especializar também na questão comportamental, entender o que a pessoa pensa, o que a pessoa busca, o que ela está querendo. É um outro ponto. E o terceiro ponto é não se limitar. Porque a pessoa muitas vezes fala, pô, não tem como ser bom em várias coisas. Tem como ser bom em várias coisas. Eu defendo isso. É possível você ser bom em direito tributário e empresarial. É possível você ser bom em processo civil. Na realidade, essa divisão de ramos do direito é mais para facilitar, talvez, uma compreensão, uma compilação de doutrina, de ideias, mas é tudo interligado. É o direito. Você não faz uma faculdade de direito tributário. Você não faz uma faculdade de direito empresarial. Você não faz uma faculdade de direito civil. Você faz uma faculdade de direito. E aí entra mais uma vez aquela questão das limitações. Se você se limitar que vai ser bom só em uma área, beleza, você pode ser bom só em uma área, mas vai ser só bom naquela área. Entendeu? E você pode ser bom em várias áreas e pode ser excelente em uma área. E aí é onde está a diferença. As pessoas, mas eu não consigo ser bom em várias áreas. Consegue ser bom em várias áreas. E talvez tenha uma área que você tenha mais afinidade, então você seja excelente naquela área. Que área que você vai se que tenha aquela afinidade. E seja bom nas outras áreas. E é possível sim. É possível você ser bom em várias áreas. É possível você empreender em vários âmbitos diferentes. Por exemplo, tem uma construtora. Eu tenho um centro automotivo, uma oficina voltada para veículo premium. Eu tenho uma empresa de assessoramento de cirurgia plástica. Vou abrir mais empresas esse ano. Tenho um escritório. Entendeu? Pô, são áreas totalmente distintas. Mas é porque eu sou advogado, eu vou fazer só isso? Vou só ficar com o escritório de advocacia. Você pode empreender também em outras áreas. Pode. Ou você também pode empreender somente no escritório, mas não se limitar a algo específico. Dá para explorar várias Dá para explorar. coisas. Então, dentro da advocacia, é possível você explorar diversos segmentos, né? Uma coisa que é inexplorada ou pouco explorada pela maioria dos advogados é a advocacia consultiva. Verdade. A maioria dos advogados, quando sai da faculdade ou quando começa a advogar, não, tem que fechar contrato, tem que fechar contrato para ajuização. Tem que fechar uma açãozinha aqui nova. Então, às vezes não é isso. E a advocacia não é só ajuizar processo judicial, né? Às vezes é prestar um serviço efetivo de consultoria e ser remunerado pelaquela consulta que você está dando. Evitar danos, prejuízos, Evitar danos, prevenir, auxiliar no estruturamento, por exemplo, de uma empresa. Tudo envolve direito. Então, você está olhando aqui para essa poltrona. A fabricação dessa poltrona envolve direito. Seja o trabalhista, envolvendo os funcionários, seja o tributário, seja o empresarial. E uma outra coisa também que é importante desmistificar ou diferenciar é a advocacia empresarial para o direito empresarial. A advocacia empresarial ela abrange todas as áreas.
A advocacia empresarial entra o trabalhista, entra o tributário, entra a família, entra a civil, entra o processo civil e por aí vai. Entra tudo, né? Então, se eu quero estabelecer um leque de opções para os meus clientes, eu tenho que ser bom em vários segmentos. Entendeu? Ah, mas eu vou me limitar. Nada contra as pessoas que têm uma área de atuação. E o que eu estou falando aqui é contrassenso. A maioria discorda do que eu estou falando. Mas, a partir do momento que a gente se limita, a gente vai fazer só aquilo que está limitado, que está disposto a fazer. Agora, quando a gente abre a ideia, posso ser bom em atuação em concurso público, em penal, posso ser bom em tributário, empresarial, e posso ser excelente em 2, 3 áreas ali que eu acho que eu tenho mais afinidade. Essa é a ideia, essa é a visão, é não se limitar. Nossa cabeça, cara, ela tem uma capacidade imensa de... Realmente, eu aprendi ao longo da minha trajetória que a nossa mente, ela atrapalha a gente, né? Se a gente não focar, não organizar, não direcionar, a gente acaba estagnado, não faz nada, não evolui, né? Acaba até adoecendo, né? Se a gente não trabalhar o nosso mental, não trabalhar a nossa mente da forma correta e colocar positividade em tudo aquilo que a gente faz. Energia, velho. É aquela parada, vou fazer um negócio, você já começa cabisbaixo, já começa naquela... Exatamente. Será que vai dar certo? Nossa, cara, decidiu fazer, arregaça as mangas, sangue nos olhos. Às vezes eu chego Retira o será, o sim, né? E às vezes você vê que eu chego com sangue nos olhos. Mas isso não é problema de mental, não. Não sei, mas eu falo tanto de sangue nos olhos, de energia, que às vezes chega sangue nos olhos. Põe pra funcionar, põe pra acontecer, entende? É essa dinâmica, é a energia, né? Tem momentos, até mencionei numa reunião que tive no escritório, que a gente tá ali, ó, tá naquela ansiedade, pensando no... É natural você pensar no futuro. Uhum. O problema é quando você não sabe processar determinadas informações, fica preocupado demais com o futuro e esquece do presente. Então, às vezes acontece, tá ali pensando e tal, mas você se autoconhece ao ponto de você, vou ficar pensando no futuro, tem que resolver a situação, regaça as mangas, veste a camisa, levanta da cama e vai resolver. Sem contar que para você ter um futuro, você precisa trabalhar aqui no presente, né? Desculpa, não tem como chegar no futuro sem você fazer nada no presente. Exatamente. Né? É muito óbvio, né? Então, gente, é muito bom a gente trabalhar isso, né? Esse mental também. Não só procurar um psicólogo que possa te ajudar, te direcionar, né? Você mesmo pode trabalhar isso. E também com a prática de esportes, né? Cara, a prática de esporte, eu já fiz vários esportes. Né? Muitos esportes. Mas o jiu-jitsu, ele, do meu ponto de vista, meu irmão até falou, se o Diego evangelizasse, falasse de Deus, da forma que ele fala do jiu-jitsu, tinha muita gente salva, mas, brincando, né? Uhum. Mas o jiu-jitsu, ele permite, ele é mais que estilo de vida, ele é mais que uma arte marcial, ele é um estilo de vida, ele é uma filosofia, né? Então, permite-se ter em evidência sempre muitas qualidades, valores, né? Que é importante para a nossa vida profissional, que é importante para a nossa vida pessoal. Muito bom. Agora, vindo aqui de novo, voltando aí para o nosso direito tributário, né? Qual que é a sua opinião aí sobre a reforma tributária que está aí? Tu quer ser polêmica, né? Eu quero ser polêmica nesse momento. Qual que é a sua opinião? Assim, você concorda com as mudanças que estão vindo aí? Eu creio que... Você acha que vai ajudar de alguma forma em algumas áreas ou não? Ajuda a arrecadação, né? Isso é bom também, né? Mas, por outro lado, sobrecarrega muito um empresariado que já vem sobretaxado e sobrecarregado com questão de imposto. Uhum. Né? Então, quando se tem um desajuste fiscal, o que se faz? Quando se tem uma ausência de arrecadação, ou até mesmo uma situação que não está favorável para o governo, o que se faz? Vou acrescentar um imposto tal, vou aumentar a taxa tal, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e sempre vai pesar para quem? Para a conta dos empresários, para a conta das empresas, entende? Então, do meu ponto de vista, eu acho que deveria ter um amadurecimento maior, uma discussão maior, e efetivamente se ter uma ideia
de que às vezes diminuição de tributos pode aumentar a arrecadação e não aumento de tributação, aumentar a arrecadação. Pelo contrário, pode gerar um efeito que talvez não é esperado. O ponto é que o brasileiro ele sempre ele é resiliente. O empresário brasileiro ele é muito criativo, ele é resiliente, ele tem aquela de não desistir. Mas se fosse em outros locais, em outros países, talvez já o índice de fechamento de empresas seria muito maior. E eu creio que a tendência é ter uma diminuição nessa questão de abertura de empresas. Aliás, uma diminuição na abertura de empresas e um aumento no fechamento de empresas. Entendi. Em relação a essa tributação, esses tributos, qual que é a dica que você dá, já que você trabalha também na prevenção, né? Qual que é a dica que você dá para as empresas, os empresários, né, que estão aí tentando caminhar, né, nesse mundo da advocacia, dos contratos, o que eles podem fazer para evitar, né, certos danos, ou ser pego aí pelo leão, né, como eu falo? Primeira coisa, do meu ponto de vista, eu sou meio polêmico às vezes. A gente gosta de trazer gente polêmica nesse podcast. Encontre alguém que entenda a sua dor. Eu falei logo antes o seguinte, nem sempre as pessoas estão preocupadas os advogados estão preocupados com a dor do cliente, está preocupado às vezes com o processo técnico. Encontre alguém que entenda a sua dor. Uma pessoa que realmente vai ter uma visão de como é difícil ser empresário no Brasil. Né? E nem sempre é fácil encontrar profissionais que têm essa visão. E isso a gente vê na prática. Ah, não, mas o empresário tinha que fazer isso, isso, isso e isso. Pô, o beabá, a teoria é muito fácil. É verdade. Mas quando você, de fato, é empresário, e eu posso falar com muita propriedade, porque eu sou empresário e tenho empresas em outros segmentos, eu sei onde o sapato aperta. Então, primeira coisa, encontre um profissional, especialista na área, que entenda a sua dor. Segunda coisa, uma vez encontrado esse profissional, peça para ele fazer um planejamento tributário, peça para ele fazer uma avaliação do seu empreendimento. Cara, vem cá, avalia aqui como é que está o cenário, avalia aqui como é que está a minha empresa e me diz quais os passos que eu tenho que tomar. E aí, você vai evitar de ir quebrando cabeça e vai ter um profissional especialista que entende a sua dor, efetivamente trabalhando ao seu lado e te orientando no sentido de alavancar e potencializar seu empreendimento. Essa é a ideia. Muitos profissionais, muitos empreendedores, eles acham que, eu tenho um negócio, eu só preciso trabalhar e ganhar dinheiro, né? Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que pagar tributo, eu não tenho que emitir nota, eu não tenho que organizar isso, né, da forma correta. Isso não é importante. Isso é importante. É importante. Eu, basicamente, quando iniciei, foi muito força, coragem, no braço, na raça. Mas com o passar do tempo, e para os outros empreendimentos que foram surgindo pós-escritório, eu fui percebendo que eu precisava de uma capacitação, que eu precisava de um planejamento, que eu precisava de um plano de ação. E aí sim, a partir do momento que você define determinados passos, você parte com o crescimento estruturado da empresa. Porque na maioria das vezes, ou em algumas vezes, as pessoas entendem que qualquer crescimento é crescimento. E às vezes um crescimento desestruturado vai te levar para o fundo do poço lá na frente. Então, a ideia é fazer determinadas coisas, né? Pegar determinadas ideias e fazer de forma planejada, de forma estruturada. E a partir daí, se ter um crescimento estruturado da empresa. Todo dia você trabalha bastante com muitas empresas, né? Que você acompanha, né? E auxilia elas, né, em várias situações, tanto judicial quanto também administrativo, né? Você já chegou alguma empresa assim, se arrastando mesmo, que você precisou ali intervir de uma forma bem incisiva e conseguiu levantar essa empresa? Já atuei. Teve empresa, por exemplo, que em um ano a gente diminuiu 70% das demandas trabalhistas, né? Que se tinha,
e travou por muito tempo demandas trabalhistas nessa empresa, o que consequentemente gerou um reajuste no caixa, no fluxo de caixa. Em pouquíssimo tempo essa empresa já abriu filial, já se estruturou, já comprou sede própria. Então é uma empresa que estava muito, numa situação bem pesada ali, bem ruim, com essa consultoria e a atuação efetiva em determinados processos e a mudança de postura e comportamento, levando uma visão de especialista para a situação, sanou muitos problemas dessa empresa, que possibilitou o crescimento novamente, e essa empresa hoje está andando. Muito bom. Qual que é a orientação que se tem, assim, relacionado para que os profissionais que têm essas empresas, eles diminuam, né, esses processos judiciais, tanto de funcionários quanto de clientes, né, que vêm? Vamos lá. Encontre alguém que entenda a sua dor. E aliado a É isso... preciso alguém que tenha empatia por você. Que se coloque no lugar. Então, muitas vezes, muitos advogados ou profissionais simplesmente chegam a situação, pô, mas você deveria ter feito isso. Mas você deveria ter feito aquilo. Só que, às vezes, a situação é tão difícil, a maioria, e muitas empresas começam na força, na raça, na vontade, e não se tem, até porque no Brasil não se tem essa cultura de fazer um planejamento, de fazer uma estruturação, agora que está começando a mudar. Mas muitas empresas começou na familiar, na força, na vontade, e não se teve essa estruturação. E aí, o que acontece? Os profissionais, eles não se colocam no lugar ali, só simplesmente criticam. Pô, mas o empresário tinha que ter feito isso. Mas o empresário não poderia ter feito aquilo. Mas talvez agora, né? Aquela era a única alternativa que o cara tinha. Não tinha orientação. Por exemplo, se tem uma premissa básica, não confunda PJ com PF, não misture dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica. Só que o cara, às vezes a empresa não está dando lucro, e o que o cara vai fazer? Vai pegar o empréstimo ali na pessoa física e vai jogar na empresa, e ele sanou, ele cumpriu o compromisso dele com o funcionário, por exemplo, ou com o fornecedor. Só que a pessoa nunca passou por isso, o profissional que está dando orientação, aí começa a criticar. Ou não entende o porquê. Mas ele poderia ter feito isso e não fez. Não, eu acho que deveria ser assim. Não, tudo bem. Tá desse jeito, vamos trabalhar e achar uma solução. E se colocar no lugar, pô, o cara fez isso dali, ele cumpriu o compromisso dele, ele misturou a conta e tal, mas cumpriu o compromisso dele. Não que isso seja certo, eu não estou falando que isso é certo, mas isso eu vejo com muita frequência. Pô, bacana, então vamos arrumar a partir de agora? Vamos fazer assim, definir estratégias. O advogado pode definir estratégia, por exemplo, para o cliente, para que ele consiga conseguir mais receita. Pô. É interessante. Você tem que partir de um ponto de vista multidisciplinar e passar ideias sobre vários pontos de vista, inclusive para aumento de receita, para diminuição de despesa, para contratação de funcionário, o que deve fazer, o que não deve, o que deve implementar, o que não deve. Então, ter uma pessoa, contratar um profissional que tenha empatia, que se coloque no lugar e que não trate o processo como só mais um processo. E que não trate papel como se fosse resolver tudo. Não, o que vai resolver tudo é quando me entra mais uma vez na questão de contrassenso. Eu me envolvo sim, vejo a situação aqui, cara, vou dar meu melhor aqui, porque essa empresa ou essa pessoa não merece estar passando por isso. E tem gente que não, que ensina, inclusive, a gente aprende na faculdade, você não se envolve com os problemas dos clientes. Aí a pessoa olha aqui, é só mais um papel. Eu vou fazer aqui o beabá, fazer uma contestação e tá tudo bem. Né? Não, a partir do momento que você se coloca no lugar da pessoa, do seu cliente, você age diferente, você age como se fosse algo especial, como se fosse algo para você. Essa é a ideia. Muito bom. Eu acho que aqui no chat todo mundo está gostando, né? Das dicas maravilhosas que o doutor tá dando aqui, que dá Eu costumo ser um cara diferente. Para quem me conhece já sabe. Então chega, leva alegria mesmo, gosto de ver as pessoas conversando, interagindo, enfim, é isso. Perfeito. Já que é assim, conta algum perrengue pra gente, porque profissional de sucesso a gente já sabe que você é, mas a gente sabe que você também passou por muitos perrengues. Tem algum aí que você pode contar pra gente nessa sua longa trajetória?
Perrengues, cara, é o que eu mais passo. Tanto como empresário, tanto como advogado. O que eu mais faço é perrengue. Lutador também, né? Porque ele também compete, né? Aham. Então, esse ano vai competir fora do Brasil também, né? Pretendo. Vamos ver se vai alinhar a agenda, se vai alinhar Então, a o treino. perrengue é apanhando no jiu-jitsu, perrengue como empresário, perrengue como advogado. Só escolhe um, que eu sei que tem muito. A vida é feita de altos e baixos. Tem momentos que a gente tá bem, tem momentos que a gente não tá tão bem. Tem momentos que a gente tem... É como se fosse um monitor cardíaco, né? Alto e baixo. E a partir do momento que tá em equilíbrio, significa que você morreu. Eu não quero morrer agora. Você tá na linha ali, seguindo certinho ali, ó, você morreu. Então, Verdade. eu não quero isso. Você quer? Não. Não, então a vida sempre vai ser altos e baixos. Você tem que saber lidar com determinadas situações. Pô, hoje eu tenho o carro que eu quero, eu tenho a moto que eu quero, eu tenho as coisas que eu quero. Mas nem sempre foi assim. Então eu tinha um carro que me acompanhou por muito tempo, uma trajetória, eu tenho esse carro até hoje. É um Peugeot, né? E esse carro, ele já teve, tipo, esporte, escapamento esportivo, roda grande e tal, já teve uma parte mais Teve senhor. gente rindo ali do seu carrinho. Aí, beleza. Mas ele foi o seu xodó, né? Eu não consegui vender, ele tá lá, tá parado, né? Mas teve um dia que eu saí e estacionei esse carro, tava próximo ao AB ali, na parte de trás ali da OAB e tal. Quando eu fui sair com esse carro, dei a ré no carro, o que acontece? O para-choque cai todo, então o para-choque caiu todinho assim, ó. Eu todo de terno e tal, saindo, fui resolver alguma coisa, o para-choque do carro caiu. Aí eu, caraca, saí do carro, falei logo aqui, não sei o que. Não era o momento, né? Não era o momento e tal. Peguei o para-choque, encaixei, que sai todo, sai à frente do carro todo, do Peugeot, né? Aí eu dei umas porradas e saí voado. Nem sei se na minha cabeça tinha Brasília toda me olhando. E eu nem sei se tinha alguém, se não tinha, mas na minha cabeça Brasília Todo toda. mundo olhando. Todo mundo olhando de cima do pé, de baixo, do lado, as pessoas andando e tal. Mas hoje eu conto essa história, eu acho que eu nunca contei essa história assim, ainda mais no podcast, no público assim. Contei pra galera do escritório, já contei algumas vezes. Mas é interessante como é que, se você trabalha, se você faz o certo, se você tem um bom coração, eu costumo dizer que Deus sempre abençoa a pessoa que tem um bom coração, as coisas acontecem. O dinheiro, ele nunca deve ser a consequência, ele nunca deve ser a finalidade, mas ele deve ser a consequência de um bom trabalho, né? Hoje eu tenho vários carros, tenho os carros que eu quero, os carros que eu almejei, tem a moto que eu queria, que eu sonhava. Mas um dia esse para-choque desse carro caiu e e o carro tava meio zoado e tal, lógico, priorizando outras coisas, tava priorizando outras coisas e tal, mas aconteceu essa situação. Mas hoje o para-choque não cai mais, né? Hoje o para-choque não cai mais, eu tenho uma Agora ele oficina. tem uma oficina de carros, né? Não é possível, né, doutor Diego? Mas Gente, foi uma ideia, foi um acontecimento assim que hoje eu falo rindo, mas na hora eu fiquei puto, eu fico meio com raiva, eu queria tacar fogo no carro, mas enfim. Mas eu gostava muito desse carro, não nem consegui vender. Mas é muito bom a gente conversar e estar rindo desse momento, né? Que dá pra ver a evolução que você teve, né? E que bom que a gente tá rindo desse momento, né? E não passando mais por ele, né? Então é muito, muito legal e é digno de parabéns, assim, com louvor mesmo, todo o trabalho que você teve para chegar aonde você chegou. Teve uma época, eu tava início de carreira, Uhum. eu tava no Lava Jato, né? Tava com Peugeot, iníciozinho de carreira. Aí chegou um Porsche, eu olhei assim, cara, que carro bonito, tem o caramelo, não sei o que e tal. Que massa. Um dia eu vou ter um desse. Hoje eu tenho 2. Então, é aquela questão da mentalidade, de você não se limitar. Pô, lá há 14 anos atrás poderia ser um sonho que algumas pessoas poderiam entender como inalcançável. É um sonho distante, difícil de acontecer, né? Mas um dia, na minha cabeça, um dia eu vou ter um desse. Eu trabalhei para isso. E a maioria das pessoas não imaginava, pô, sair de um escritório de 30 metros quadrados, hoje a gente tem um escritório com uma estrutura bacana, que, por exemplo, no final do ano agora, do ano passado,
A gente recebeu mais de 400 advogados dentro do escritório. E eu estava nessa festa, tá? Vocês não deveriam ter perdido essa, porque foi uma festa muito legal de comemoração para os advogados. Sim. E foi muito bonita a festa, viu, doutor Diego? Parabéns. Então, para quem olhou lá de trás, e pô, o cara tinha um Peugeotzinho, hoje tem o carro que ele quer. Ah, o cara tinha um escritório de 30 metros quadrados, hoje tem uma estrutura grande. Cara, nada é impossível. O impossível é só questão de opinião. Ele é um apaixonado por música, né? Doutor Diego, foi muito bom ter recebido você aqui. O podcast ele ficou mais brilhante, ficou divertido, ficou muito iluminado com a sua alegria, o seu trabalho, a sua linda história de vida, tá? Eu sou muito feliz por ter conhecido você e aprendo todos os dias, né? É difícil a gente conhecer uma pessoa assim tão disposta a ajudar e a ensinar outras pessoas, outros profissionais que estão começando. E eu gostaria de fazer só uma pausa rapidinho para perguntar quais são aí os seus objetivos para esse ano, quais são os seus projetos novos aí, se você pode dar esse spoiler pra gente. Se não, tudo bem, a gente aceita, mas ficando um pouco triste. Não, vamos dar alguns spoilers aí. Basicamente, em um determinado período eu fiquei mais tranquilo, né? Eu não estava tão intenso quanto eu tô hoje, quanto eu tô esse ano, quanto eu tô hoje, né? Então passei um tempo ali meio parado, né? Veio pandemia, aconteceu algumas coisas ali que foi me deixando mais tranquilo, mas a minha ideia é sempre buscar essa evolução. Primeiro, vamos potencializar ali e alavancar o crescimento do escritório, é um dos pontos que é minha prioridade hoje, né? Então tem muitas estratégias sendo definidas para o crescimento e alavancagem do escritório. Vai ter um projeto que vai dar oportunidade para jovens advogados trabalhar lá com a gente, ter uma experiência lá com a gente. Ó, já fiquem atentos, vou deixar aqui inclusive o endereço do doutor Diego para vocês irem lá, viu, para não perder. Tem uma mentoria que vai ser lançada em breve. Né? Então, também você vai trabalhar nesse sentido de estar mentorando outros profissionais. Outros profissionais. Muito bom. Nós temos também a ideia do podcast, né? Vai ter Relacionado a essa mentoria para ensinar outros profissionais também. Isso, muito voltado para advocacia e empreendedorismo. Então, eu sei que eu sou advogado, sou empreendedor, mas também vamos falar de estilo de vida, né? Seja luta, então vai ser uma parada bem dinâmica, vai ser algo bem dinâmico. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou um cara Ele é dinâmico. bem dinâmico no negócio, né? Tem a possibilidade, inclusive, de abertura de novas unidades fora do Distrito Federal, do escritório. E tem muita coisa aí em andamento. Acompanha aí, siga nas redes sociais, mas por hora que eu posso adiantar, é isso. Mas tem muita coisa vindo boa aí, vai ter oportunidades aí para jovens advogados tá aprendendo, tá trabalhando e tá tendo essa energia, cara. Então, uma coisa que eu poderia trabalhar era na empresa de energia equilibrada, porque eu penso que o cara que gosta de energia, tem que ter sorriso. Poderia, você não pensou nada relacionado, não? Não, mas eu tenho uma mente tão empreendedora que olho pra cadeira e falo, pô, eu poderia fabricar Dá pra fazer um dá pra fazer um negócio negócio com assim e tal. isso. Mas a ideia é essa. O ponto é, a gente tem que seguir sorrindo, a gente tem que seguir fazer a diferença. E independente da onde você esteja, que coloque a planta dos seus pés, que seja para agregar, que seja para fazer algo diferente. Não para você entrar e sair, simplesmente entrar e sair. Se eu entrei numa sala, foi para agregar, foi para contribuir de alguma forma. Muito bom mesmo. Doutor Diego, parabéns. Parabéns mesmo por sua trajetória maravilhosa, todo o seu trabalho, seu empenho, né? E também tem o desempenho aí na advocacia, né? Todo o trabalho que você desenvolve, parabéns. E muito obrigada por ter aceitado vir aqui compartilhar da sua história, né? Dar dicas pra gente, contar um pouco, conversar um pouco com a gente. Foi muito agradável recebê-lo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. A advocacia, apesar das outras operações, 90% do meu tempo é dedicado à advocacia. Às vezes as pessoas olham e falam, pô, mas você não advoga mais. Advogo sim, peticiono sim, reviso petição sim, estudo sim a advocacia, 90% do meu tempo é Eu não dedicado sei se... Eu acho que o tempo que o doutor Diego tem é diferente do nosso. E a advocacia é o coração, né, de todas as minhas operações. Foi através da advocacia que eu conquistei as coisas que eu tenho hoje, principalmente valores, né? Lógico que valores
foram potencializados com a advocacia, os valores vêm de berço, né? Vem do meu pai, da minha mãe, que sempre foram exemplos. Aprendi que ninguém chega ao topo sozinho, que eu posso ser o que eu quiser e com humildade a gente chega em qualquer lugar. Então é isso que eu levo, é isso que eu tento transmitir, e o crescimento do escritório, que vai ser potencializado esse ano, e o crescimento de todos os meus empreendimentos, de fato é para fazer a diferença de alguma forma na vida das pessoas. Eu agradeço o convite e estou à disposição sempre. Olha, o podcast está aberto, a gente pode vir falar sobre outros assuntos específicos, tá? As portas estão abertas aí para você, sempre que você quiser. Você pode dar uma alô, doutora Nelva, vamos conversar no podcast sobre assunto tal, vamos, porque aqui a gente traz dica para outros. Galera, se quiser também, manda lá a mensagem, fala sobre o assunto Podem tal. também mandar mensagem pra gente e dizer assim, ó, pede pro doutor Diego falar sobre isso. E ele vem porque ele passeia por todas as áreas com muita facilidade e muita qualidade. Não tem negócio de se programar eu não programei nada não, eu só bora. Eu só disse, doutor Diego, vamos gravar, tira o tempo pra mim. Ele tirou e a gente tá aqui conversando, vocês vendo que eu peguei ele aqui em várias perguntas e não tem nada programado, né? Sem mimimi, let's go. É isso aí, doutor Diego, muito obrigada. Foi um prazer, gente. Esse foi o Fala Júris Podcast. Eu tô muito feliz de receber esse profissional e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.